Olá pessoal, Nery Duarte aqui com vocês mais uma vez. E você que não assistiu o outro vídeo que fala sobre filhos, sobre criação e como eu fui mãe, enfim, corre lá, não perca, para você estar inteirado de tudo que está acontecendo aqui, que aconteceu na minha vida, que pode trazer muito conhecimento para você, de áreas que eu venci, que eu rompi e talvez você esteja passando, ou que conheça alguém que esteja passando por isso. Então, hoje nós vamos estar falando sobre autoconhecimento. Como é que foi para uma pessoa que viveu 27 anos aprisionada, acreditando em mentiras a seu respeito, e como que foi esse despertar? Bom, a primeira coisa que aconteceu na minha vida, eu tive uma conversa comigo mesma para tentar entender tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Mas antes dessa conversa, o que aconteceu? Contra a minha própria vontade, eu estive num congresso chamado Modeladas em Brasília, idealizado pela bispa Dirce Carvalho, Comunidade das Nações, que mudou a minha vida. Eu fui contra a minha vontade porque eu não me sentia digna de estar nesses lugares, eu não me encaixava nesses lugares, eu não pertencia a esses lugares, porque eu tinha uma visão totalmente torcida a meu respeito. E eu lembro que o meu marido, ele falou comigo: Mary, eu gostaria muito que você fosse, como entre outros eventos que ele sempre queria que eu estivesse, mas eu nunca quis estar porque eu tinha uma ideia a meu respeito que era totalmente torcida. Eu me achava feia, eu me achava esquisita, eu não me encaixava naqueles ambientes. Todo mundo para mim era mais bonito do que eu, e ao mesmo tempo que era mais bonito, era mais feio. Era um misto de confusão na minha mente que eu não conseguia. Então eu preferia ficar dentro de casa, sozinha, aprisionada ali com os meus pensamentos, remoendo o passado, tudo aquilo que eu tinha vivido, todas as minhas frustrações, porque eu não tinha conseguido isso, porque eu não tinha conseguido aquilo. Para você ter uma noção, eu nem sabia que o pastor Cláudio Duarte era pastor Cláudio Duarte. Para mim ele era Claudinho, meu marido, e eu levei um susto quando eu soube que ele era famoso. Vou falar, famoso. Gente, sabe como é que eu descobri que ele era famoso? Ele me convidou para uma premiação e eu, com aquele jeito gentil, doce, eu falei: eu ir lá, perdi meu nariz lá, o que eu vou fazer lá? Vou nada, vou ficar em casa. E quando ele chegou com uma placa prata, e essa placa, ela brilhava muito, e aquilo chamou a atenção, que eu gosto de um brilho, sabe? E essa placa, ela me chamou a atenção, e eu falei assim: o que é isso, Cláudio? E ele virou para mim e falou assim: uma homenagem que fizeram para mim, modesto como sempre. E aí eu falei: homenagem? Deixa eu ver isso aqui, na minha mão, que eu quero ver na mão. E aí ele me mostrou, mas foi trocar de roupa, e meu filho falou assim: mãe, pai é famoso. Eu falei: você besta, garoto, teu pai é famoso onde? Ele falou: mãe, pai é famoso. Quer ver? Digita aí PR. Queridos, quando eu digitei PR, eu dei um pulo do sofá. Eu só não consegui ficar em pé, igual gato, assim, na mesma hora. Sabe por quê? Porque eu estava obesa. Então eu tive essa dificuldade. Mas eu levei um susto na minha vida tão grande quando eu vi isso, que eu falei: meu Deus, eu sou casada com Cláudio Duarte e eu nem sabia disso. Mas por quê? Porque eu estava aprisionada. Eu estava aprisionada com essa visão torcida que eu tinha a meu respeito. As coisas aconteceram e eu fiquei paralisada. E talvez você esteja paralisado também. As coisas estão acontecendo ao seu redor e você nem descobriu. Então, eu fui para essa conferência Modeladas e eu cheguei lá, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu vi um diamante gigante girando assim, girando. E eu falei: gente, eu sou um diamante.
eu só preciso ser lapidada. Mas e quem ia me lapidar? Como ia acontecer isso? E aí eu falei assim, não, eu preciso entender um pouco mais disso. E aí foi aonde eu ouvi palavras que tocaram o meu coração. E uma das palavras que muito me tocou foi que num garimpo, quando vai se garimpar ouro, por exemplo, no final do dia tem uma montanha de lixo, uma tonelada de terra que não serve para nada. E o garimpeiro sai com pouquíssimas gramas de ouro, pouquíssimas pepitas muito pequenas, se assim der sorte. Mas o que vale mais? A pepita, as gramas de ouro ou aquela tonelada de lixo? E eu falei assim, é o ouro, gente, que vale mais. Então, eu tenho tudo, eu sou feliz e não sei, eu só preciso administrar isso. E aí eu queria entender um pouco mais daquilo ali, era tudo muito novo para mim, e eu decidi dar uma caminhada na Expo Modeladas, e quando de repente eu me deparei com a Bispa Dice Carvalho, e era tudo que eu não queria na minha vida, era encontrar aquela mulher ali. Eu fiquei chocada de encontrar aquela mulher, primeiro que ela já tinha me convidado para almoçar na casa dela, e eu falei que não. Por quê? Porque eu não me sentia digna de ter convivência com pessoas daquele nível, eu não me sentia digna, eu não me sentia pertencente àquele lugar. Então eu já tinha recusado o convite dela, então era a pessoa que eu não queria ver, era ela. Mas ela com um jeito tão gentil, ela falou, querida, sua linda, o que você está fazendo aqui? Você está gostando? O que você veio procurar aqui na livraria? Por quê? Eu estava com uma querida, uma voluntária que marcou minha vida, Keile Carvalho, e ela chegou para mim e ela falou assim, olha, a conferência do ano que vem vai ser o Despertar da Leoa. E eu falei assim, pronto, eu encontrei a chave. Por quê? Se eu já estou vivendo esse sobrenatural aqui, eu já estou bebendo de balde aqui, em tudo que foi falado, eu compro esse livro, eu vou estudar esse livro e quando eu chegar na outra conferência, eu vou estar sabendo de tudo. Eu vou aproveitar muito mais do que essa. E a bispa chegou e me deu aquele livro. E quando ela me deu aquele livro, eu senti que ela estava me dando a chave que abriria a minha prisão. E a gente decide o que vai fazer, porque a gente tem que entender que às vezes a gente se priva de estar no meio de lugares e de pessoas que vão mudar a nossa vida, porque a gente tem uma imagem totalmente distorcida a nosso respeito. E a gente acredita em mentiras que talvez nosso pai, nossa mãe, por falta de habilidade, falou com a gente que a gente não ia dar em nada, a gente não servia para nada. Então pare de acreditar nessas mentiras, porque aquela mulher ela foi usada por Deus para me dar aquela chave e eu decidi que eu ia utilizar aquela chave. E como é que eu utilizei aquela chave? Eu li aquele livro, porque na minha vida tudo era na segunda-feira. E para você? Tudo tem sido na segunda-feira também? Mas eu quero te dizer algo. Hoje acaba isso. Depois desse vídeo, a sua segunda-feira vai ser o agora. Você vai se posicionar agora, como eu me posicionei. Porque eu poderia ter pegado aquele livro e ter feito da mesma forma que eu sempre fazia. Segunda-feira eu vou começar a ler esse livro. Mas eu decidi que eu não ia começar na segunda-feira. Eu me lembro que era no sábado. E eu decidi que eu não ia para o encerramento daquela conferência, porque eu ia começar a ler aquele livro. E eu li aquele livro. E houve um despertar. E essa leoa despertou. E eu coloquei a mão sobre a minha cabeça. E eu falei, Espírito Santo de Deus, eu quero ter uma experiência diferente contigo. Eu quero que o Senhor me revela o porquê que eu vivo dessa forma. Eu sofro, isso dói, isso tem me machucado, mas eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero avançar, eu não aguento mais essa dor.
Então, me revela o que está acontecendo comigo. Eu quero viver o novo, eu quero ser diferente, eu quero ter uma vida abundante, eu quero ser feliz, eu quero aproveitar, porque a minha vida antigamente era entre palácios e desertos. E tinha momentos que eu estava ali naquele deserto meu e eu frequentava palácios, mas eu não ficava tranquila nos palácios. Por quê? Porque eu não me sentia digna de estar no palácio. E talvez você esteja vivendo isso, entre palácios e desertos. Mas eu quero te dizer, você é uma princesa que um dia se tornou rainha e você precisa se posicionar. E é hoje que você vai se posicionar, é agora, em nome de Jesus. E ali naquele momento, eu comecei a pedir ao Senhor para que me transformasse, para que viesse a fazer algo novo na minha vida. E o que eu fiz? Eu comecei a pedir a Ele que me revelasse. E começou a passar como um filme. A primeira, maior pergunta que eu tinha na minha vida é: por que o Senhor levou a minha mãe? E Ele ministrou, Ele me respondeu por que Ele levou a minha mãe. A segunda maior pergunta que eu tive é: por que eu não tive uma filha mulher? E a terceira maior pergunta: por que isso dói tanto em mim? E ali ele começou a especificar e ele passou como um filme, foi como uma visão. E ali eu me descobri. E quando eu me descobri, eu vi que eu precisava avançar, porque você não pode se descobrir e ficar parada, porque você se torna um rio morto. Então, eu precisava desaguar, eu precisava movimentar aquelas águas ali, e é isso que eu fiz, e eu quero deixar essa dica aí para você. E você não perca o próximo capítulo que vai falar sobre propósito e missão. Embarque nessa comigo, a nossa jornada não se encerra por aqui, tem muito mais.